Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá! O nome Rota da Seda é uma convenção historiográfica do século XIX para designar o fluxo comercial ancestral da Eurásia. Na verdade, a seda era uma mercadoria de várias, e não houve uma rota, mas inúmeras, ao norte, ao sul, através das estepes, desertos, montanhas e mares, conectando desde a costa chinesa do Pacífico às costas atlânticas da Europa e da África, da Escandinávia ao Oceano Índico. Desde os tempos neolíticos até se consolidarem há 2000 anos, muito antes das navegações transatlânticas descobrirem um novo mundo e a aviação conectar todas as regiões do globo, as rotas formaram a principal artéria intercontinental do planeta, por onde trafegavam mercadores, viajantes, missionários e peregrinos, permutando mercadorias e ideias, mas também doenças e violência. Através de suas veias e vasos capilares, o Oriente e o Ocidente trocaram entre si o melhor de sua comida, indústria e arte, nutrindo os fluxos de ascensão e queda de grandes impérios gregos, iranianos, árabes ou turcos. Nelas, os povos bárbaros e exóticos da Europa conheceram as civilizações mais veneráveis da Ásia e receberam delas tecnologias revolucionárias, como a pólvora ou o papel. Elas canalizaram as conquistas de Alexandre o Grande ou Gengis Khan e as aventuras de Marco Polo e outros comerciantes. Através delas, floresceram cidades legendárias como Persépolis, Samarcand ou Xanadu. Os mongóis, e em nosso tempo os russos, ergueram os mais vastos impérios do mundo. Os califas muçulmanos e os imperadores chineses se bateram. As antigas religiões do Oriente Médio, como o judaísmo, o zoroastrismo, o maniqueísmo e as primeiras seitas cristãs, confluíram para a Ásia Profunda, e o budismo e o islã disseminaram-se ao norte, sul, leste e oeste, tornando-se religiões mundiais. Nelas, uma das duas civilizações mais antigas do mundo e uma das duas mais poderosas do nosso tempo, a China, se encontrou com aquela que foi comparativamente a mais poderosa de todos os tempos, Roma. Após as navegações transatlânticas, as rotas perderam muito de seu apelo, mas ainda catalisaram maravilhas modernas como o Canal de Suez ou a Ferrovia Transeurasiana. E em nosso tempo, a China planeja investimentos trilionários na nova Rota da Seda, que impactarão diretamente as economias da Ásia, Europa e África e plasmarão a nova ordem geopolítica global. Ao fim, por mais convencional que seja, o nome Rota da Seda não é ruim. A rota é uma metáfora para o eterno percurso do sol crescente ao sol poente e vice-versa, e para o comércio internacional e seus bens, o ouro, o luxo, a aventura, o poder. Nada simboliza melhor que a seda, a cor, a luz, a leveza e a fugacidade que tecem estes sonhos. Para discutir a Rota da Seda, recebemos à distância André Bueno, professor de História e Filosofia Chinesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Veras, pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e Evandro Menezes de Carvalho, pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas. André Bueno, você pode sintetizar o que se convencionou exatamente chamar a Rota da Seda? Qual a extensão da rota? Quais os seus troncos e ramificações, seus espaços geográficos? Bom dia, Marcelo. Bom, a Rota da Seda, como você bem colocou, é uma convenção do século XIX, feita por um pesquisador alemão, o Baron Richthofen, que achou interessante designar o trajeto que ligava a China até as costas do Mediterrâneo como uma rota principal de comércio, de fluxo humano, de ideias, que ele chamou de Rota da Seda, por entender que a seda era o principal produto negociado ao longo dessa rota. De fato, a seda foi assim, um dos principais produtos negociados pelos chineses, era, vamos dizer assim, o produto principal e o mais caro deles, mas não só era negociada a seda, como também a ideia de Rota da Seda, na verdade, era uma ideia unívoca, era uma ideia que tentava acompanhar os percursos do Marco Polo, das viagens realizadas na Antiguidade, no mundo medieval. Daí porque essa construção, até um tanto quanto romântica do Richthofen, mas o termo pegou, né? De fato, existia uma ligação Ocidente-Oriente que existia aí, e não só pela Ásia Central, né? A gente costuma trabalhar muito com a rota terrestre, né, que saía da China, passava por toda a Ásia Central
até chegar às costas do Mediterrâneo, ali no Oriente Médio, que são milhões de quilômetros de extensão, mas existiam as rotas marítimas desde a antiguidade também. E hoje, os pesquisadores gostam de dizer que, além da Rota da Seda, existem outras rotas desde a antiguidade, como a Rota da Pimenta, que vem da Índia, a Rota do Marfim, que vem da África, que elas formavam um processo, vamos dizer assim, de uma globalização desde a antiguidade. Ou seja, integravam essas civilizações afro-asiáticas num grande sistema comercial e político que hoje é entendido de uma maneira mais plural, mais diversa. Evandro, que tipo de mercadorias, de uma maneira geral, a gente vai detalhar ao longo do programa, mas que tipo de mercadorias eram tradicionalmente transportadas por essas rotas e como se organizava esse transporte? Primeiro, essas eram mercadorias que pudessem suportar longas distâncias, né? Então, isso é um aspecto importante, né? Não eram produtos perecíveis, né? Facilmente perecíveis, porque eram longas distâncias, dias e dias, né? de viagem também. E muitos produtos que, naquele período ali do século XV, começavam a interessar bastante, né? aos europeus, né? Como, por exemplo, a porcelana, não só a seda, né? Mas também o chá, que eram transportados, né? Através dessas rotas, para serem comercializados. É bom lembrar também que toda a parte do Oriente, ali da Árabe, também tinha um papel muito importante, né? Na Turquia, e produtos que vinham desses lugares desembocavam também na Europa, que se transformava ali nesse entreposto, né, de trocas de produtos de diversas origens, né? Então, e isso influenciou muito também, e eram produtos cobiçados, né, sobretudo, por assim dizer, para as pessoas que tinham recursos, né, a elite da época. Daniel, indo às origens, em que época, quais os primeiros vestígios dessas transações, digamos, internacionais entre povos na região ali da Eurásia, especialmente da Ásia Central? Quando a gente começa a ter notícia disso na história universal? Bom, a gente começa a ter notícias disso a partir do século II a.C. O que é interessante sobre a origem das rotas da seda é que elas surgem, na verdade, de um fracasso. Na verdade, havia a dinastia Han, que estava governando a China, e ela se viu aí com um problema de instabilidades com povos ali do oeste da China, para o oeste, fora da China, mas para o lado do oeste da China, que eram os Xiongnu. Esses povos eles estavam ameaçando a segurança da China. E o imperador Hammudi, ele mandou uma missão para buscar aliados militares para a China. Porém, essa missão deu muito errado, porque o enviado chamado Jiang Qian, ele foi para lá, foi capturado justamente por esses Xiongnu, ficou lá aprisionado anos, conseguiu fugir para a região da Bactria, que é uma região ali que fica no norte do Afeganistão atualmente, e aí ficou um tempo, na volta foi recapturado de novo, e aí por fim morre o líder do Xiongnu e eles conseguem, ele e a sua comitiva pequena, conseguem voltar à China. Sem aliados, depois de 12 anos, então essa é uma missão que começou no ano 138 a.C., só voltou à China no ano 126 a.C., e aí voltou sem aliados, porém voltou com informações valiosas para o imperador Han, que descobriu que havia produtos chineses sendo comercializados ali, que eram intermediados pela Índia, além de fornecer informações militares importantes. Então, a partir daí, a Rota da Seda começou no interesse chinês, porque eles descobriram que os produtos deles já estavam sendo comercializados longe da China. E aí, isso motivou a exploração comercial desses produtos que foram mencionados, né? E então isso é um dado muito interessante. Eles estavam visando no militar, mas no fim descobriram uma oportunidade para escoar seus produtos. Voltando então a esses produtos, alguém pode nos dizer quais eram os principais produtos que o Oriente estava oferecendo ao Ocidente
e vice-versa? Quer dizer, o que um cobiçava do outro? Quais eram os termos dessas trocas? André? Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente estuda as rotas da seda é pensar, né? O que leva alguém a andar milhares de quilômetros para vender seus produtos para o outro? A gente tem que ter em mente que na antiguidade, esse é um processo que começa lá, mas existe até os dias de hoje, as elites se diferenciam do resto da sociedade pelos produtos que elas ostentam. Ou seja, os produtos de consumo negociados ao longo da Rota da Seda são produtos de características identitárias, de ostentação, de prática de luxo, porque na antiguidade você não tem carteira de identidade. Você não tem conta bancária. Então você mostra para os outros quem você é dentro da sua sociedade usando produtos que são raros, que são difíceis de acessar. O que os chineses percebem e transformam em um projeto institucional, como o Daniel colocou muito bem, é o de expandir uma mercadoria que vai render dividendos para o império e, ao mesmo tempo, serve para a criação de uma gramática internacional de relações de sociedade, de diplomacia, que envolvem o uso desses produtos. Então, a China vê aí a grande oportunidade de exportar seda, que é o seu carro-chefe, né? Mas também os chineses exportam metais, né? O chamado ferro chinês, que na verdade era quase uma forma de aço, já era conhecido pelos romanos. Os romanos gostavam de exportar pedras preciosas, vidro, principalmente vidro, peças de vidro eram muito difundidas no Oriente e os chineses adoravam usar paredes, copos, jarras de vidro romano. A gente não pode falar que já existia porcelana na época, né? Mas alguns trabalhos artísticos, né, nesse sentido também começam a se desenvolver naquele momento. E a gente tem que lembrar, essas rotas integram também Índia e África, ou seja, é negociado marfim, são negociadas as especiarias. Desde aquela época as especiarias já são importantes para manter o sabor dos alimentos, para ajudar na cozinha. É muito famoso também o trânsito de perfumes, né, que vem do Mediterrâneo, do Oriente Próximo, para a Índia e para a China. Então essa é uma questão muito importante da gente lembrar. Esses produtos todos são produtos caros, depois virão também grãos, virão alimentos exóticos, construir aquilo que a gente chama hoje em dia da famosa cozinha étnica, ou seja, uma mistura, um caldo de culturas que se mistura na maneira como a gente come. Isso virá depois com o aperfeiçoamento dos métodos de transporte, né? Como o professor Evandro bem colocou também, naquela época esses produtos tinham que durar ao longo dessa caminhada toda, então eles não podiam ser produtos facilmente perecíveis. Mas é importante a gente ter em mente isso, né? Essas rotas elas servem durante muito tempo para construir marcas identitárias dentro da sociedade a partir do consumo desses produtos exóticos. Tanto é que os mecanismos de definição social em Roma ou em China, nesse mesmo período do primeiro século da Era Comum, são iguais, né? São você usar roupas luxuosas, ostentar produtos exóticos, produtos que não são do seu país, porque isso marca as relações dentro dessa sociedade. Evandro, eu fico feliz que o André tenha falado do transporte, porque seria interessante voltar a isso. Se você puder descrever para o nosso ouvinte como era uma viagem essas caravanas se organizavam, elas iam a cavalo, de camelo, a pé, quanto tempo podia demorar uma viagem dessa, quais os desafios e intempéries que os comerciantes encontravam, e também uma dúvida se, por exemplo, os comerciantes saíam da China, chegavam até Roma, ou eram várias pequenas trocas que iam acontecendo. Você pode descrever um pouco para a gente esses percursos comerciais? Olha, Marcelo, realmente assim, não tenho como descrever exatamente, né, como seria, mas claro que naquele contexto lá você tinha toda essa rota de tração animal que, pela parte terrestre, né, o uso de embarcações também pela parte marítima, né? Então, eram, de fato, recursos, né, de transporte que demandavam tempo, não tinha sofisticação, que foram adquirindo depois. Isso era determinante, justamente no trajeto, né, dos produtos que eram levados, do tipo de produto que era levado também. Agora, eu acho que um ponto interessante que pode ser destacado, e aí o André esclareceu vários aspectos sobre essa questão identitária, né, dos produtos de luxo, que isso de certo modo ia sendo consumido pela elite local, e esses produtos que poderiam ser
eram cada vez mais cobiçados e, obviamente, acessíveis para aquelas pessoas que tinham, né, as condições, né, de adquirir. É que isso também vai intensificando o comércio, uma relação de troca e até mesmo dimensões econômicas outras, né? Quer dizer, não só o transporte passa a ser uma questão importante do ponto de vista mesmo de você levar um produto de um ponto ao outro com uma margem de segurança mínima, né? Porque eram trajetos também longos, com todos os percalços, né, que isso poderia gerar. Então havia toda uma preocupação, vamos dizer assim, inicial, talvez de logística, né? Hoje essa palavra que se usa, né? Que para poder maximizar os ganhos, né? Então a gente começa a ter essas preocupações também, né? De transporte, de segurança, para poder maximizar aí os lucros e chegar com um produto de um ponto a outro em segurança. Agora, claro que você tem ali regiões com suas peculiaridades, né? O comércio que vinha do norte da África, ou que era do Oriente Médio, é mais próximo da Europa. E, obviamente, Rota da Seda, que ia até a China, um caminho muito mais longo, que não era apenas uma única rota, eram várias rotas, né? Daniel, a gente tem falado das trocas do comércio de mercadorias propriamente ditas, mas existe um intenso comércio de ideias, de experiências e costumes. Como a rota estimula o intercurso e o sincretismo entre as religiões e culturas da antiguidade? Isso acontece de uma forma muito intensa. Você tem aí as religiões que vão surgir aí na região da Pérsia e vão migrar para o leste, da Índia também, vão migrar para o leste, chegando à China. Por exemplo, o budismo vai chegando à China através ali de comerciantes da Rota da Seda, né, e vai entrar por volta do século I, II, entrando com força ali. Você tem as chamadas religiões de salvação que vão entrando, como o próprio judaísmo, cristianismo, maniqueísmo, zoroastrismo. Óbvio que cada uma delas tem épocas diferentes e também propostas diferentes, né? Eu acho que o judaísmo ele é o mais antigo de todos. Você tem aí o judaísmo surgindo há mais de 4.000 anos atrás. Ele entra até na China, na província de Henan, onde são famosos os judeus de Kaifeng. Essa é uma comunidade que hoje em dia está em volta de 1.000 pessoas, mas que existe até hoje, os judeus de Kaifeng, e que inclusive migram para Israel hoje em dia, e tem a sua presença ali. O Islã entra também a partir do século VII, logo que surge no Oriente Médio, já chega na China logo depois, pela Rota da Seda também. Bom, a gente vai falando também do zoroastrismo, que está mais lá atrás, inclusive uma religião que influenciou muito o judaísmo, o cristianismo, as religiões monoteístas posteriores. E posteriormente, mais recente, lá pelo século V, você tem o maniqueísmo, que combina elementos de judaísmo, né, de zoroastrismo, e que vai também entrar na China ali. Óbvio que o que vingou mais ali na China foi o Islã e o budismo, sendo que o budismo tem até uma relação mais de identidade com a cultura chinesa, porque o Islã ficou restrito a algumas etnias, ao passo que o budismo foi amplamente estabelecido. Pois é, André, podemos falar especificamente sobre o budismo, porque ele vai se disseminar ali a partir da Índia, ele vai se tornar uma das 3 religiões, dos 3 pilares religiosos da China, até hoje muito mais relevante para a China do que para a própria Índia, onde a população budista é bem menor. Quais são as mudanças, quais são os conflitos que são precipitados por essa disseminação do budismo na China? A história das religiões ao longo da Rota da Seda realmente é um fenômeno fantástico, né? Eu acho que a maior parte do pessoal não sabe, mas os budistas queriam primeiro vir para o Mediterrâneo, para o Ocidente, né? Eles queriam ir para o mundo greco-romano. Isso é uma coisa super interessante, pouco explorada ainda na nossa historiografia, mas nós temos um autor muito bom, Craig Wolf,
que ele fala que o Império Romano era um palco de disputas religiosas, né? E para onde convergiam as denominações das mais diversas partes do mundo. Então, entre o primeiro e o terceiro século depois da Era Comum, ou depois de Cristo, como nos fala, o Mediterrâneo é um lugar onde você pode encontrar persas, budistas, você pode encontrar religiões de mais diversos lugares do mundo tentando conquistar um espaço. Isso tem resultados bastante interessantes. Um dos primeiros textos budistas feitos fora do mundo indiano é um texto chamado Milinda Panha, que é o diálogo entre o Nagasena, que é um monge budista, e Menandro, que é um rei grego, em indiano chamado Milinda, né? E eles debatem sobre filosofia grega e filosofia budista. Claro que, como é um texto budista, o Nagasena vence ao final e converte o Menandro. Mas nós temos assim, uma série de movimentos. Chegamos a ter um mosteiro budista dentro do Império Parta, no que hoje é essa região do Oriente Médio, que a gente vê ali Síria, Jordânia, enfim, a gente tinha um mosteiro budista. Um dos professores do Orígenes e do Clemente de Alexandria era o Amônio Sáquias, que era indiano e provavelmente era budista. Então, há uma mundivivência muito interessante do budismo no Ocidente. Quando justamente a Rota da Seda começa a sofrer uma série de percalços ao longo do terceiro século, principalmente por causa da queda do Império Parta, do Império Kusha na Índia, e principalmente com o crescimento do cristianismo no Mediterrâneo, os budistas mudam a sua orientação e dão mais ênfase para a China. E aí começa, assim, um movimento fantástico de interação cultural do budismo com a civilização chinesa, já que esse budismo que vem para a China é um budismo já hibridizado, é um budismo indo-greco-romano, e persa também, um pouco, né? Ele traz todo um conjunto iconográfico para a China, que incorpora essas tradições, inclusive algumas das primeiras estátuas budistas que são feitas na China. A gente tem um complexo fabuloso na China chamado Yungan. Em Yungan você encontra uma estátua budista que é feita para receber os ocidentais e que usa uma roupa parecida com uma toga romana, enfim. Inclusive a própria vestimenta de Buda é inspirada na toga romana, né? É uma iconografia que é construída na Índia, ela se espalha ao redor do mundo. E na China, o budismo é recebido junto com outras religiões do ambiente de diversidade religiosa, que vai fluir muito bem até a época da dinastia Tang, em torno de 845, quando há um conflito entre o Estado e as religiões, mas que tem que ser entendido à luz de uma análise historiográfica como uma disputa entre a ideia do Estado ter o monopólio do poder e a ideia das religiões quererem uma parcela do poder dentro do Estado. Isso não chega a ser uma antecipação da disputa de a concepção de uma ideia de Estado laico, mas sim a construção da ideia de um Estado que esteja acima das ideias religiosas e que ao mesmo tempo garanta a diversidade, né? E essa é uma das questões muito importantes da relação do budismo com a China, né? O budismo no início sofreu sofreu talvez não seja a palavra certa, mas teve uma dificuldade de diálogo com os chineses, já que o budismo propõe coisas diferentes de alguns ideais confucionistas, né? Ou seja, numa sociedade que valoriza o trabalho, a família e a obediência à lei imperial, você chegar com um discurso que diz, se isole do mundo, não dê importância, você tem que meditar, né? Trabalhar não é o fundamental, as coisas materiais não são fundamentais, e a mensagem religiosa está acima do poder político. Então, óbvio que houve um choque de início, né? Mas com a sinização do budismo, ou seja, com a adaptação do budismo ao contexto cultural chinês, o budismo se transformou na grande opção em termos de discurso teológico, metafísico, dentro da mentalidade chinesa. As contribuições do budismo nesse sentido são muito grandes, inclusive, dentro da China. Em termos de um pensamento metafísico, numa discussão sobre a questão do pós-mortem, de uma sistematização religiosa diferenciada do que havia, do que os chineses conheciam antes, né? O que vai garantir a eles um espaço histórico fundamental que faz com que a China seja, inclusive, hoje a maior nação budista do mundo em termos numéricos. Mas eu fico com um ditado chinês que diz o seguinte, né? Que os chineses são confucionistas na rua, taoístas em casa e budistas quando morrem. E a gente sabe que a história da rota é marcada por uma série de fluxos e refluxos, digamos assim, de momentos de agregação e de desagregação.
foi falado aqui da dinastia Han, entre o século II a.C. e depois 2 séculos depois de Cristo. E você, André, falou do declínio da dinastia Han, momentos de talvez um período de desagregação e de dificuldades ali na rota, mas você falou também da dinastia Tang, por volta do século IX, e que muitos historiadores consideram a era de ouro da rota. Será que alguém pode falar sobre esse papel da dinastia Tang? Porque, aceitando aí a convenção, essa seria a era de ouro da Rota da Seda. Daniel Veras. Foi sim um momento de era de ouro, sim, porque a dinastia Tang ela conseguiu garantir condições de estabilidade do comércio da região. E isso se deu militarmente, foi realmente na luta, na briga militar que isso se deu. Inclusive com os muçulmanos, a expansão dos árabes pela Ásia Menor, né? Exatamente. Então, a dinastia Tang conseguiu conter tudo isso militarmente e conseguiu impor uma espécie de paz cínica na região. E aí, o comércio se intensificou e, como consequência disso, os produtos do oeste da Ásia se tornaram, assim, muito populares na dinastia Tang. Inclusive, são incorporados na moda da dinastia Tang. A dinastia Tang é uma dinastia muito profícua em termos de arte e literatura e cultura. Então, tudo isso, toda essa prosperidade se fez sentir, se fez enxergar em tudo isso, na absorção de elementos do oeste da Ásia e mesmo da longínqua Europa na dinastia Tang. E como é o declínio da dinastia Tang também, a expansão dos muçulmanos na Ásia Central? Que essa expansão dos muçulmanos, inclusive se chocando com a China, como ela vai afetar o comércio, e tanto o comércio de mercadorias quanto o comércio de ideias nessa região? André? O que acontece é o seguinte, esse período entre o 8º e o século IX da Era Comum, é um período marcado realmente pela expansão do Islã, mas que encontra um fim nas fronteiras com a China. Vai ter uma batalha gigantesca chamada Batalha de Talas, né, que ela resulta num empate técnico, vamos dizer assim, mas que marca os limites da expansão do Islã em direção ao Extremo Oriente. Mas é muito importante ressaltar nisso tudo que o período Tang, de uma maneira ou de outra, é marcado por essa ideia de uma inclusão, de uma diversidade cultural. Ou seja, mesmo brigando com os islâmicos, eles entram da China, porque ao longo da dinastia Tang, você tem a construção de inúmeros discursos religiosos, de uma grande produção textual em termos de ideias religiosas. Então você tem evangelho cristão feito em chinês, como o Daniel falou também, você tem a sinagoga judaica em Haiphong, que resistiu até o século XX. Há uma grande diversidade, uma diversidade que sofre um abalo em 845, quando seria o primeiro conflito entre o Estado e as denominações religiosas, por causa da preocupação do Estado estar perdendo poder para o crescimento dessas religiões, de uma tal maneira, né, que o imperador Tang decreta a grande supressão assim, dos mosteiros, né, e chega à conclusão de que muitos mosteiros na China têm arrecadado mais com impostos do que o próprio governo chinês, né? Ou seja, isso era uma situação de inversão total. Mas, de uma maneira ou de outra, a dinastia Tang continua funcionando até 907, quando ela vai ter o seu processo de sucessão, seu natural. As dinastias se sucedem ao longo da história chinesa, elas vêm e vão. Em termos de Rota da Seda, é importante a gente pensar o seguinte, que existem momentos em que essa Rota da Seda é afetada por esses movimentos de fragmentação política. Esse é um deles. Mas nem de longe ele demora tanto tempo em termos de escala de história mundial ou global. Ele não dura tanto tempo. Assim. O que marca assim, é uma grande expansão do Islã, inclusive em toda a Ásia Central, né? A gente vai ver que o Islã ele ocupa o que é o Afeganistão, as regiões hoje em dia que a gente chama de Quirguistão, Tadiquistão, Cazaquistão, né? Se transforma na grande ideia religiosa dessas regiões, constrói uma identidade a partir disso, mas ao mesmo tempo a gente não pode nunca esquecer que esse sistema internacional é interessante a essa civilização. Então, após esses conflitos, né, se algumas dessas ideias sofrem um retrocesso, uma diminuição na sua expansão, as mercadorias
o comércio, tudo isso continua a existir, continua a seguir, né? Tanto é que a gente vai ver que, passados alguns séculos, depois da dinastia Tang, a gente tem um novo movimento de expansão em direção à Rota da Seda, com os mongóis, né, que vão trazer aí não só um novo ambiente de diversidade religiosa, de vivência cultural, mas ainda vão criar novos elementos para esse sistema mundial de comércio, como a criação do papel moeda, por exemplo, né? A criação sino-mongólica que vai revolucionar as ideias sobre economia, as ideias religiosas, as ideias políticas no mundo, né? Então, só para finalizar aqui, eu acho sempre importante a gente ver a Rota da Seda como um processo. Ele tem, de vez em quando, assim, suas diminuições, né? Mas é um sistema que abrange, que integra essas regiões, e essas regiões se entendem codependentes desse sistema, ou seja, elas participam, tiram parte do seu sustento desse sistema e contribuem para a sua existência. E você falou do domínio mongol, e é nessa época justamente que chegam as narrativas de Marco Polo, né? O que essas narrativas revelam sobre a rota, a época, e como elas influenciam o olhar da Europa medieval sobre a Rota da Seda? Marcelo, se eu posso dar uma contribuiçãozinha aí, aprendendo bastante aqui com os meus colegas, né? Mas essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente pergunta para as pessoas, a palavra renascimento, né, remete a quê? Geralmente as pessoas vão logo lembrar-se da Itália, né? E toda essa intensidade de comércio que se gera entre o Oriente e o Ocidente, e a Rota da Seda está incluída nesse processo, vai gerar não só essa troca, né, de produtos, né, de elementos culturais que são incorporados no cotidiano das elites, né, esses produtos de luxo, mas também essa troca de ideias, todas essas ideias que vão influenciar, inclusive, o próprio movimento, vamos dizer assim, renascentista, né? Então, talvez os meus colegas me corrijam, mas não é que nasceu, né, do solo da Europa, né, ali mesmo, né? Inclusive, uma das cidades símbolo desse processo seria Veneza, que incorpora uma série de elementos no seu design, inclusive como cidade, que são, por exemplo, árabes, né? E não é à toa que o mercador veneziano ficou famoso aí, que é o próprio Marco Polo, né? Então, a cidade em si, ela já é um reflexo dessa troca, dessa contribuição. Ou seja, o Renascimento deve muito a toda essa troca com o Oriente, um momento de abertura. A despeito das disputas que ocorriam, dos conflitos, né, das guerras, havia uma troca intensa, não só de mercadorias, mas também de produtos. Então, o Renascimento é fruto disso. Isso até me remete a uma discussão que a gente pode fazer posteriormente, né, que é o que eu vejo hoje é como se o Ocidente estivesse num processo de reversão das conquistas iluministas, com o aumento da xenofobia, do obscurantismo, essa coisa toda. E a China vem e propõe uma nova Rota da Seda, né, baseada nesse espírito da Rota da Seda, que é da integração, né? Então é muito interessante porque a figura do Marco Polo é uma figura, os chineses vão mencionar outras figuras históricas importantes desse processo, inclusive não só chineses, mas também árabes, né, como se fossem precursores, né, dessa Rota da Seda. Tem um livro fabuloso sobre isso que o professor Evandro falou, é o Renascimentos, um ou muitos, do Jack Gould, que o Gould discute justamente isso. O Renascimento não existiria sem influências afroasiáticas, né? Desde a queda de Constantinopla até toda a questão cultural que vem via Ásia e África, não existiria Renascimento sem isso, né? Então seria o Renascimento de Jack Gould e também O Coração do Mundo, do Peter Frankopan, que é um livro mais recente, né? Eles trazem justamente essas informações que são muito relevantes para nós, né? Para a gente sair da ideia compartimentada que a gente tem de que a Europa vivia por si própria, filtrava tudo e tudo nascia dentro dela, né? Muito pelo contrário, a Europa naquela época é um canto do mundo, um canto que resistia, como tentava as influências orientais, né? Mas que é mesmo uma região, inclusive, que se define por uma religião oriental, que era o cristianismo. Ou seja, que absorve uma religião oriental do cristianismo e diz, não, nós somos o Ocidente por causa disso, né? Daniel, então, falando desse período aí da Idade Média tardia e do Renascimento, como esses grandes eventos como as Cruzadas, a queda de Constantinopla, a queda do Império Bizantino para os otomanos e as grandes navegações transoceânicas afetam as trocas econômicas, políticas e culturais nas rotas da seda? Acho que isso vai ter um impacto muito grande. Sobretudo as grandes navegações,
vão acabar relegando as rotas terrestres a um segundo plano, e a partir do século XVI é o que você tem aquele declínio da Rota da Seda, porque o comércio mundial está muito mais interessado nas rotas marítimas. Isso tem um impacto, se restringem esses contatos terrestres, isso é um fato, né? As cruzadas e queda do Império Bizantino também influenciam tudo isso. Nesse mesmo tempo, você tem a queda do Império Mongol, ali, no século XIII, e que vai gerar, inclusive, tem alguns historiadores que fazem uma relação causal entre a queda do Império Mongol e a chegada da peste bubônica na Europa. Talvez eles apenas coincidam em termos de tempo, tá? Mas há estudos que dizem que essa peste bubônica foi trazida via Rota da Seda até a Europa. Então, essa conexão é uma coisa também que a gente pouco fala, que são as epidemias que surgem e são comunicadas aí a diferentes populações via Rota da Seda. E a peste bubônica é uma delas. Então, tudo isso tem um grande impacto. E na época de cruzadas, realmente, fim da Idade Média, você tem uma época de pestes mesmo. Então temos aí o declínio do Império Mongol, as grandes navegações europeias contornando a África e chegando à Índia, à China, ao Japão. E nesse espaço da Ásia Central, nesse início da modernidade, você tem a expansão de turcos otomanos, você tem a expansão dos impérios, povos iranianos como os safávidas. Alguém pode falar nesse período, né, que foi caracterizado aqui como de um certo declínio, como foram as trocas na rota à época de turcos e iranianos? André? Como outras civilizações que vieram antes, na verdade, tanto os turcos quanto os iranianos continuaram a dar valor à rota também. Esse é um momento, principalmente, em que começa a se divulgar com muita ênfase novos produtos vindos da China, como é o caso da porcelana. Esses conjuntos orientais, inclusive, que hoje são chamados aparelhos de porcelanos, conjuntos, eles começam a surgir nessa época e são encomendados. E não se conhecia até então como se fazia porcelana, e a seda chinesa continua tendo uma alta qualidade. Então, embora alguns outros países já conseguissem copiar alguma coisa da seda, eles não conseguiam fazer seda da mesma qualidade que era produzida na Ásia. Então, o que acontece é que muitas dessas civilizações elas continuam a tomar o seu poder da rota comercial. Notemos que uma das razões pelo qual regiões como o Oriente Médio e a Ásia Central foram durante muito tempo conflagradas e ainda são palcos de disputa, é porque não são palcos de disputa tão somente por questões religiosas. Só voltando um pouquinho no tempo, mas desde a época do Império Romano, mais de 2/3 dos conflitos enfrentados pelos vários dinastas romanos são todos no Oriente Médio, por disputas de rotas comerciais. Isso vai acontecer também durante o domínio muçulmano, com os omíadas, depois com os abássidas, e quando os turcos constroem o Império Otomano, né, o Império Otomano ele é um império que olha para dois lados, porque ele enfrenta os seus inimigos no Ocidente, ele tem suas disputas com as nações ocidentais, mas há uma grande preocupação sempre de manter a rota fluindo. E essa questão de como é construída a rota, ela é muito interessante porque ela significa também, nessa época, uma retomada de muitos saberes que existiam sobre a própria rota. Uma coisa muito preciosa que foi colocada aqui é o seguinte, é o quê? Quando os turcos estão dominando o Oriente Médio e se estabelecem as dinastias iranianas, quais são as possibilidades que os europeus têm de alcançar o Extremo Oriente em busca das suas mercadorias? Elas diminuem, elas têm que ser feitas por intermediários. Né? Muitos desses mercadores têm que parar na fronteira, não podem atravessar a fronteira, então, e isso encarece os produtos. Ora, na época do Império Romano, você tinha um tratado de navegação marítima chamado Périplo do Mar Eretreu, que ensinava como um navegador poderia chegar na Índia em aproximadamente um mês, aproveitando o vento das monções que jogava os navios da costa da África ou da Arábia em direção à Índia em mar aberto.
Isso é uma revolução em termos de navegação na época, já que, em geral, os navios viajavam por cabotagem, ou seja, viajavam acompanhando a linha de terra, né, tendo em vista sempre um porto onde eles pudessem encostar e tal. Então, não se faziam linhas retas, né, se acompanhava toda a costa até chegar a algum lugar. E o Périplo do Manitou foi uma descoberta dos navegadores antigos, permitiu você, saindo da África, da Arábia, chegar num tempo curtíssimo na Índia. De uma tal forma que, durante a época do Império Romano mesmo, você tem 2 cidades na Índia, Barigaza e Aricamendo, que são cidades onde existem comunidades romanas. Ou seja, já existia a ideia, desde a antiguidade, de se estabelecer um entreposto lá, etc, etc. Então, a época moderna retoma muito dessas ideias, né? Percebendo que existe uma dificuldade grande por causa dessas instabilidades políticas, ou mesmo por causa dos impérios que se estabelecem ao longo da rota, os europeus, é bom reforçar aqui, são os europeus que estão preocupados em contornar toda essa rota, de descobrir novas ou renovar as rotas navais, né? São eles que pegam novamente todo esse conhecimento da antiguidade e retomam as chamadas grandes navegações. Evandro, já chegando aqui próximo dos últimos 2 séculos, né, na nossa modernidade ou contemporaneidade, digamos, como inovações como o Canal de Suez, ou a ferrovia transeurasiana, transiberiana também, como essas tecnologias afetam o fluxo entre o Mediterrâneo e o Índico, afeta o comércio eurasiano de alguma maneira, enfim, as negociações entre a Europa e o Extremo Oriente? A gente viu recentemente, né, aquela situação do navio, né, que ficou lá, né, atravessado no Canal de Suez, e o impacto que aquilo teve na economia mundial, né, o prejuízo diário, né, porque várias embarcações não conseguiam mais passar por ali. Mas e me remete ao próprio projeto, né, lançado recentemente pelo governo chinês, né, que é um cinturão e rota, que é chamado como a nova Rota da Seda, mas que visa exatamente criar uma infraestrutura adequada, né, tanto na parte terrestre, que é o cinturão econômico da Rota da Seda, como também a melhoria da infraestrutura para a rota marítima, né, que eles chamam de rota marítima do século XXI. E, de fato, há uma demanda muito grande, né, de infraestrutura para essa parte de transporte, de toda a região ali asiática, mas o próprio projeto do cinturão e rota, ele se estende, né, até o leste europeu, inclusive vai até a Alemanha, em Duisburg, com ferrovias, pega também o norte da África, e é um esforço, obviamente, dentro da política externa chinesa, de incrementar esses canais de distribuição e de comércio, obviamente para favorecer o próprio comércio internacional chinês, mas que vai ter um impacto positivo, né, a longuíssimo prazo, no comércio euroasiático ali, e até para poder fazer, inclusive, alternativas, né, aos canais que já são antigos e sempre serão importantes, como o Canal de Suez. É curioso, né, que a China ela evoque a Rota da Seda, eles falam muito do espírito da Rota da Seda, que seria esse espírito de aprendizado mútuo, de cooperação, portanto tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa conotação positiva, né? Você trazer, né, o nome Rota da Seda, ele ainda guarda, né, uma certa conotação positiva no imaginário das pessoas, né, como aquela rota que produziu esse intercâmbio e essa interação, inclusive de ideias, que foi importante para o próprio desenvolvimento de algumas tecnologias, como, por exemplo, a própria imprensa na época também, né? O desenvolvimento da matemática, né, que vinha dos árabes, né, que chega na Europa, a matemática sofisticada dos árabes. Mas voltando à questão da infraestrutura, esse é um componente essencial do projeto do Cinturão e Rota. É o coração, né, a coluna vertebral desse projeto, que obviamente envolve outras dimensões, como, por exemplo, a integração financeira, que tem a ver também com a própria internacionalização da moeda chinesa. Mas, para finalizar, um componente central aí é o intercâmbio das pessoas. E acho que essa que é a infraestrutura, ela permitir, né, no momento que você cria novos canais e canais mais estruturados, modernos para esse intercâmbio de comércio, do fluxo de mercadorias, você vai viabilizar também um intercâmbio maior de pessoas. E isso
é a base, né, da Rota da Seda do ponto de vista histórico, né, esse intercâmbio que gerou todo esse conjunto de influências que foi discutido aqui pelos professores André e Daniel. E como vocês veem, além desses projetos econômicos, as implicações geopolíticas desse programa, um cinturão, uma rota da China, ou a nova Rota da Seda, como se diz? Daniel? Acho que hoje em dia há um espaço de disputa. É isso que se dá hoje em dia. Porque à medida que o cinturão em rota avança, há críticas, sobretudo ocidentais, e aí eu estou querendo dizer Estados Unidos e Europa, falando que essas iniciativas vão gerar uma armadilha da dívida para esses países e que há que se ter cuidado. Você pode pegar a imprensa ocidental, ela vai ter basicamente esse tom a respeito, né? Mas acho que a questão que a gente deve se perguntar é assim, por exemplo, então vamos analisar os dados, vamos aos fatos. Há mesmo uma armadilha da dívida acontecendo? Porque, por exemplo, há uns casos de Sri Lanka e Malásia, tem uns estudos que falam que esses são os casos mais patentes que isso acontece, né? E vai mostrando que não ocorre. E a gente deve se perguntar o que acontece com o PIB dos países que se associam à iniciativa Cinturão em Rota. Isso é um exercício interessante de se fazer, verificar, por exemplo, está se afundando em dívidas ou está aumentando o PIB dos países africanos, PIB dos países asiáticos que ingressam na iniciativa. Mas tudo isso a gente deve prestar muita atenção. É óbvio que eu vejo que os países ocidentais estão preocupados, estão perdendo aí a sua hegemonia e estão protestando contra isso, mas, enfim, o mundo ele não é só esse lado, é um mundo multilateral, é um mundo de colaboração, e mesmo se você seguir o princípio do presidente Xi Jinping, né, a humanidade é uma comunidade de futuro compartilhado, as soluções para os problemas elas têm que ser pensadas conjuntamente, não é eu primeiro. Então, tudo isso se intensifica como disputa atualmente, e o Brasil, dentro disso até, né, entra numa questão que se vê ali convidado a fazer parte da iniciativa Cinturão em Rota. E, assim, há muitos caminhos atrativos, principalmente porque isso pode nos dar uma melhor relação até com outros atores, como os Estados Unidos. Eu vejo mais ou menos dessa forma. O que lhe parece, André, nova Rota da Seda, onde ela está nos levando? Eu acho que o Daniel abriu um link fabuloso aqui pelo seguinte, os fenômenos de globalização não são recentes. O próprio Brasil é um país que se constrói graças à Ásia, porque desde o século XIX existiu um projeto de transformar o Brasil num quintal de produtos asiáticos, e se hoje nós somos o que somos como nação, é porque nós plantamos o café que veio da Etiópia, o arroz que veio da Ásia, a soja que veio da Ásia, o feijão que veio da África e muitas outras coisas, né? A laranja, que é chinesa, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, os projetos de globalização que existem desde a época moderna são projetos que envolvem as conexões entre o Ocidente e o Oriente, principalmente das Américas com o Oriente, né? Mas existe um problema crucial nisso tudo, que é o seguinte: os projetos de globalização, de uma forma ou de outra, são lidos sobre as óticas dos impérios. O pensamento imperialista ainda atua sobre a ideia de globalização e, de certa forma, a crítica que é feita a projetos como a nova Rota da Seda, o novo Cinturão, são críticas de caráter hegemônico. Ou seja, globalização é bacana desde que algumas pessoas comandem essa globalização, então não é total. Isso justifica, na verdade, algumas críticas que foram feitas às ideias de globalização, porque quem a criticava já havia percebido que existe uma tentativa de monopólio sobre essas relações de novas organizações mundiais, né, e consequentemente, controle hegemônico. Isso aparece, por exemplo, no âmbito eletrônico, né? Se a gente vai ver o número de servidores
que estão instalados nos Estados Unidos, a gente vai ver que os Estados Unidos, de certa maneira, ainda tem o monopólio da internet. E China e Rússia agora estão trabalhando bastante para quebrar esse monopólio, mas então, quando a gente pensa em termos de rota e cinturão, o que a gente está vendo é o nascimento de um projeto chinês, de uma nova conexão. É um projeto ambicioso que já havia sido falado por um diplomata brasileiro, né, o Adolfo Bezerra de Menezes, na década de 50, de criar um novo eixo de relação no mundo. Né? Numa época que ainda se pensava em Guerra Fria ou se classificava horrivelmente de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? Ele já falava naquela época, bom, então vamos juntar tudo no terceiro mundo e fazer um novo mundo, já que o primeiro e o segundo não nos querem de forma independente. Né? A China vem aí criando uma perspectiva dentro desse projeto de abertura de integração que é diferente dos pressupostos imperialistas que a gente encontra nesses outros discursos. Né? Eu lembro uma vez de ter sido entrevistado também em que o repórter, já com uma leitura viciada e orientalizada da questão, me perguntou por que a China era imperialista, e eu tive que perguntar para ela, mas vem cá, o que foi que a China invadiu? Né? Ou seja, a China invadiu a América, invadiu quem? Né? O que é muito diferente do que foi o movimento colonial do século XIX, que era de presença efetiva, de domínio do território, de uma tal maneira que não existia país na África, na Ásia, ou na América que não tenha vivido o colonialismo. Né? O que é muito diferente. Então, esse novo projeto chinês é um projeto bastante interessante, porque eu entendo que, claro, existem uma série de problemas para a sua implantação, mas acho que ele já vem com uma característica bastante positiva de partida, que é uma integração não colonialista ou não imperialista. Ela não pressupõe a existência de recursos militares para que um país participe desse sistema integrado. Né? É um conjunto de relações comerciais, uma ideia de cooperação para a prosperidade, né? Que eu acho que pode funcionar e que pode ser um novo modelo. Já que a gente adota tantos modelos estrangeiros, modelos alemães, franceses, ingleses e tal, acho que a gente pode pensar um modelo chinês também. Bom, acho que essa fala do professor André foi muito interessante, porque quando a gente olha a política externa da República Popular da China, fundada pelo Partido Comunista em 1949, né, é a primeira vez que há uma política externa propositiva, muito mais ativa, né? Porque se a gente olha os primeiros 30 anos ali de 49 até 78, 79, era uma preocupação basicamente interna, né? De administração interna dos problemas internos, depois que começa a política de reforma e abertura em 78, mas a política de reforma e abertura era mais uma política de abrir a China para que o mundo fosse até ela, né? Então o que a gente tem agora é um movimento em que a China vai para o mundo, né? Ela vai com suas marcas, ela vai com seu financiamento, ela vai com suas empresas, e pela primeira vez essa China, da República Popular da China, propõe um projeto de integração econômica extremamente ambicioso e que não se restringe apenas a um projeto, vamos dizer assim, de infraestrutura, porque ele se coloca embaixo de um conceito. E há uma linha de coerência, porque desde 1955, na Conferência de Bandung, quando eles reafirmam os princípios de coexistência pacífica, a China se coloca ali ao lado dos países em desenvolvimento. Ela vai, inclusive, pouco a pouco se afastando daquele blocão comunista, né? Ela vai dizer, não, meu lugar é aqui, no conceito internacional, ao lado dos países em desenvolvimento. E esse projeto do Cinturão e Rota, ele casa com o conceito de comunidade de destino comum, que foi mencionado pelo professor Daniel, né, que também é um conceito, né, lançado pelo presidente chinês, mas que ele diverge do conceito de globalização. É a globalização à chinesa, porque a globalização, tal como a gente a conheceu, né, ele, grosso modo, é mais uma ocidentalização, uma proposta de ocidentalização do mundo, né, da uniformização dos valores, dos gostos, etc. E quando o Xi Jinping traz esse conceito com essa expressão longuíssima, né, comunidade, destino comum, compartilhado para a humanidade, etc., é basicamente o seguinte: a defesa também do livre comércio, tal como a globalização, mas respeitando as diferenças, as diversidades culturais e também de sistemas políticos, econômicos, etc., etc. Então você tem aí, é interessante, uma abertura e um grau maior de tolerância. Obviamente que os chineses estão dizendo o seguinte: deixa eu seguir minha vida aqui para dentro como eu sou, e vocês tocam a vida de vocês como vocês quiserem, estados europeus, as democracias capitalistas, etc. Né? Mas transmite essa mensagem também de diversidade, de tolerância,
que casa com esse espírito da Rota da Seda. O Brasil tem sido, né, o governo atual, um pouco reticente, né, de até se abrir para o diálogo sobre o Cinturão e Rota, né? Mas como falou o professor André, o Brasil já teve essa influência, né, já vem dessa influência asiática há muito tempo. Aquele livro do China Tropical, né, que reúne textos do Gilberto Freire, vários textos, ele vai trazendo exatamente os elementos, né, dos objetos que vinham do comércio via Goa, na Índia e Macau, que chegavam aqui no Brasil e davam um colorido excepcional, vamos dizer assim, ao panorama das grandes cidades, das cidades de então, né, que eram influenciadas por esse comércio, Recife, Rio de Janeiro, Salvador. E aí ele fala uma frase que o Brasil, naquele final do século XIX, estava na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. Depois opta pela ocidentalização, e ele vai usar essa figura de linguagem, o Brasil se acinzenta. E talvez seja a hora do Brasil retornar para essa encruzilhada, né? Não se trata de optar entre um e outro, mas ficar nessa encruzilhada, tendo relações com o Ocidente, tendo relações com o Oriente. Perfeito. Daniel Veras. Rota da Seda, uma inspiração do passado e também um caminho para o futuro. Eu acho que ela envolve essas duas dimensões, esse espírito mesmo de comunicação, de contato, de ponte, de troca, envolve também amizade, envolve tudo isso, né? Eu acho que ela inspira, o passado nos inspira e também nos aponta um caminho aí de ponte e contato. Eu acho que também, como o professor Evandro colocou, a iniciativa Cinturão e Rota, ela nos permite a participação, mas não faz aquelas exigências de contrapartida como outras agências mundiais, por exemplo, fazem do Ocidente, enfim, o FMI, o Banco Mundial, ela pode até auxiliar algum país em desenvolvimento, mas vai ter uma série de exigências aí que realmente a Rota da Seda não faz, né? E, inclusive, não está querendo impor nenhum modo de vida ou de governo para os seus membros, né? Isso é muito claro, né? E ela incentiva a diversidade. Assim como foi colocado, né, o livro do Gilberto Freire, eu gostaria de reforçar, existe também um livro do José Roberto Teixeira Leite, A China no Brasil, lançado pela Unicamp em 99, que vai falar a respeito dessas influências que a China tem tido no Brasil desde tempos coloniais, seja em intercâmbios de produtos, né, espécies animais, vegetais, como também de pessoas também, de chineses que já circulavam aqui no Brasil colônia, antes até de uma imigração formal, né, influências da arte, e é um panorama muito interessante desses fenômenos, né? E a gente acho que deve avançar também nessa questão, porque ainda os lugares ainda são definidos por aquilo de vantagem que eles podem oferecer, por a seda, o pau-brasil, o argento, né, a prata. Eu acho que a gente deve olhar para as terras, para os lugares ali, muito mais além do que commodities que eles possam oferecer e olhar para o intercâmbio humano que ele pode nos favorecer. Eu acho que é isso. Obrigado. André Bueno. Confúcio dizia que mestre é aquele que por meio do antigo descobre o que é novo, né? Eu acho que nós estamos presenciando a retomada de ideias milenares, mas que vem a reboque das suas releituras modernas, das suas releituras contemporâneas, e que, penso eu, são extremamente válidas para a gente realizar uma nova revolução. Não mais uma revolução armada, não mais uma revolução de conflitos ideológicos a partir de teorias sobre relações econômicas, mas uma revolução econômica também, mas de caráter humano, de se pensar o quanto, na verdade, todo esse movimento de reintegração a partir desses novos modelos tem propiciado para a civilização humana um novo acesso aos saberes, um novo acesso às ideias, né? Hoje, por exemplo, quando nós temos o nosso celular, nosso computador, nós não pensamos no quanto nós conseguimos de informação graças ao barateamento desses produtos, graças ao acesso que a gente tem. Ou seja, não é só algo de caráter econômico, é uma revolução de ideias, é uma nova revolução humana que pode mudar o perfil do mundo de uma maneira positiva, de uma maneira saudável,
integrando-nos de uma forma mais equânime, mais equilibrada e que faça com que os saberes e as ideias culturais transitem de uma forma mais livre, né? Sem tantos impedimentos, sem tanto peso, sem tanto conflito quanto a gente tem vivenciado até agora. O que nós estamos vendo são os estertores de um conservadorismo reacionário que está gritando para continuar a sobreviver contra o novo mundo que está vindo aí. E o novo mundo vem, né? De uma maneira ou de outra, mas ele vem. Que seja, então, com muito amor, paz, saúde, prosperidade, felicidade, inteligência, sabedoria, né? Enfim, é isso. Obrigado. Muito bem, então enquanto esse novo mundo chega, se diz que a Rota da Seda não tem início nem fim, mas o nosso programa, infelizmente, acaba por aqui. Obrigado, André Bueno, obrigado, Daniel Veras, obrigado, Evandro de Carvalho, e obrigado ao nosso ouvinte por ouvir, e até a próxima edição.